Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 16. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 16. O julgamento, parte 2. Os 4 prisioneiros foram colocados nas celas negras, e por suas ordens, os guardas deveriam manter uma vigilância pesada e vigilante sobre eles. Claro, foi um esforço durante a viagem para as celas negras até mesmo colocar todos os 4 prisioneiros em seus quartos designados, devido a todos os 4 lutarem para escapar das garras de seus guardas. Um porque ele era culpado como pecado por seus crimes passados em matar tantos por diversão, um porque ele não queria estar nas celas negras por seus crimes, o terceiro porque ele estava agindo como uma criança mimada, falando que ele era o rei de Westeros, e que eles teriam todas as suas cabeças em estacas quando fossem libertados. A quarta, Cersei da casa Lannister, estava lutando mais do que todos eles, pois ela estava quase consumida em sua loucura por ser tratada dessa maneira. Para ela, não era adequado para uma mulher como ela, não apenas como uma Lannister, mas como a rainha dos 7 reinos, ser colocada em tal prisão. Este lugar era destinado aos assassinos, ladrões, estupradores e todas as formas mais baixas de vida que Porto Real oferecia. Ela não era uma delas. Ela era uma rainha. Rainhas podem fazer o que quiserem. Elas podiam matar quem quisessem, pegar o que quisessem e fazer o que quisessem sem medo de qualquer forma de punição. Então, quando as regras sobre as rainhas serem imunes a essas coisas mudaram de repente? É porque eu sou uma Lannister. Eles estão todos com inveja do poder que os Lannisters têm no mundo. Todo o ouro, todo o poder e a força que possuímos, pensou Cersei amargamente enquanto era jogada em sua cela, e a porta logo se fechou por sabe-se lá quanto tempo. Se estiver tudo bem para você, gostaria de falar com minha filha, veio a voz do homem conhecido como Tywin Lannister. Com todo o respeito, Lord Tywin, pedimos que remova qualquer arma de sua posse e que o inspecionemos em busca de qualquer coisa que você possa tentar esconder para entregar secretamente ao prisioneiro em uma possível tentativa de fuga, disse um dos guardas com respeito e temor pelo Lorde da casa Lannister. Eu entendo e aceito, disse Tywin enquanto 2 guardas o examinavam cuidadosamente e um deles segurava a espada do homem. Devolveremos sua espada a você assim que terminar de falar com o prisioneiro. Lord Tywin, disse o terceiro guarda assim que o interrogatório de Lord Tywin foi concluído. Mais uma vez, entendo o motivo, disse Tywin antes que a porta fosse aberta e o senhor da casa Lannister. Você mudou, pai. Eu não queria ver, mas você mudou. Vê-lo agir em tal estado é impróprio do senhor da casa Lannister, sussurrou Cersei enquanto via Tywin franzir levemente a testa. Você é muitas coisas, Cersei. Mas nunca pensei que ser hipócrita fosse uma delas, comentou Tywin com um ar de decepção na voz. Você não tem o direito de me chamar de hipócrita, pai. Não depois do que você fez, disse Cersei com raiva. E o que exatamente eu fiz? Questionou Tywin, embora a maneira como ele fez isso tenha deixado seu filho ainda mais irritado. Você dobrou o joelho. Você dobrou o joelho e se submeteu aos lobos, aos veados, às rosas e a um demônio por trás de uma máscara. Você favoreceu seu filho anão deformado em detrimento de mim. Em detrimento de seu neto e herdeiro do trono de ferro. Você preferiu entregar seu orgulho e a dignidade da casa Lannister, exclamou Cersei furiosamente para seu pai. Chame do que quiser, Cersei, mas eu fiz o que tinha que fazer. Estou orgulhoso de mim mesmo? Não. Eu queria fazer isso? Não. Era seguir em frente com isso ou toda a casa Lannister seria destruída. Eu escolhi o caminho que ajudaria a garantir a sobrevivência da nossa casa, disse Tywin com Cersei zombando dele. Desculpas. Você poderia ter gastado mais do que eles. Você poderia ter contratado todos os seus Wards dos 7 reinos. Você poderia ter subornado bem mais da metade do exército da casa Baratheon e da casa Tyrell. Você poderia tê-los lembrado de sua ira e fúria com a canção que fez nossa casa ser temida. Você fez? Não.
Você escolheu se virar e se curvar para ser fodida como uma prostituta em um bordel. Cersei retrucou com raiva. Gastar mais? Desde quando a casa Lannister tem fundos para gastar mais que nossos inimigos nessa situação? Quando você gastou bastante ouro consigo mesmo ou com Joffrey, e mesmo se eu fosse por esse caminho, como exatamente a casa Lannister recuperaria o ouro que gasta na guerra? As minas? Elas estão quase secas, se não todas já secas. Nossa casa tem que buscar outros meios de obter receita fora das minas de ouro e nossa guerra tornou isso quase impossível. Quanto a subornar metade do exército de nossos inimigos, você dá muito crédito à casa Lannister. Como o norte, os exércitos da casa Tyrell são leais à sua casa e não se curvam a ninguém, não importa a quantidade ponderada de ouro oferecida. O mesmo com a casa Baratheon. Trair uma das casas principais que derrubaram o Rei Louco e seu filho? O irmão do falecido rei Robert Baratheon? Talvez algumas dezenas ou centenas de homens trairiam Renly. Mas nunca aos milhares. Adicione o norte e seu exército, não tínhamos chance de vencer contra eles. A única razão pela qual não fomos esmagados antes pelo norte ou seus aliados Baratheon Tyrell foi devido às Ilhas de Ferro tentando invadir o norte e Robb Stark enviou uma porção considerável de volta para defendê-lo. Adicione a morte do próprio Oster Tully e nossas forças receberam um pequeno adiamento necessário para permitir que uma chance de paz fosse considerada, explicou Tywin enquanto Cersei balançava a cabeça. Paz. Só pode haver paz quando seu inimigo é destruído e a linhagem que o gerou é exterminada. Essas foram suas palavras uma vez quando eu era uma garotinha, pai. Você nem consegue viver de acordo com elas, afirmou Cersei enquanto Tywin suspirava. Normalmente, essas palavras seriam realmente precisas em relação aos nossos inimigos. Mas isso foi apenas porque nossa casa nunca esteve no lado receptor da derrota e aniquilação total até agora. Mostrar misericórdia a um inimigo às vezes pode ser considerado fraqueza, mas nem sempre. Esta foi uma guerra sem sentido iniciada para fazer todos perderem e vidas foram perdidas em todos os lados. Uma guerra sem sentido que você ajudou a orquestrar com suas mentiras, traição e engano na tentativa de impedir que a verdade fosse revelada. Uma verdade por trás da ascendência de seus 3 filhos. Meus netos. O mais velho eu tenho vergonha de chamar de meu próprio sangue porque seus pais são irmãos. Irmãos gêmeos, exclamou Tywin no final com raiva agora em sua voz. Os Targaryens fizeram isso por mais de 1000 anos. Irmãos transando com irmãos. Trazendo crianças incestuosas ao mundo. Você achou que a casa Lannister seria diferente? Alguns dos nossos próprios familiares, muito antes de você ou do avô nascerem, fizeram isso. Eu não ficaria surpresa se você fosse descendente desses 2 irmãos transando um com o outro, disse Cersei com a carranca de Tywin escurecendo. Felizmente, não sou descendente de tal horror. Fiz questão de verificar minha linhagem antes de deixarmos Lannisporto completamente por medo de que o ato que você e Jaime fizeram fosse o resultado de algum ato passado de antigos membros da família. Quanto ao que você e Jaime fizeram à casa Lannister, não será perdoado. O julgamento infelizmente será mais uma prova desse fato, respondeu Tywin com Cersei franzindo ainda mais a testa. Jaime não será levado a julgamento. Você não vai permitir. Ele é seu herdeiro, apesar de tudo que fizemos por nós dois. Eu o conheço, pai. Você desistiria de todo o ouro da nossa casa para ajudar a garantir que Jaime viva e se torne o futuro Lorde da casa Lannister, respondeu Cersei com um sorriso no rosto. Em um ponto, sim. Eu teria oferecido todo o ouro que possuímos. Na verdade, ofereci ao Rei Louco metade dos direitos das minas de Rochedo Casterly se ele impedisse Jaime de se juntar à Guarda Real. Mas ele não aceitou. Quanto a Jaime, ele não sairá dessa como eu gostaria. Na melhor das hipóteses, ele terá que aceitar o negro e se tornar um membro da Patrulha da Noite. Embora não possa se tornar meu herdeiro, pelo menos meu filho viverá, disse Tywin enquanto se mantinha em silêncio sobre a possibilidade de Jaime exigir um julgamento por combate. E eu? Sua única filha? Sua princesa entre os leões da casa Lannister? E eu? Perguntou Cersei enquanto os olhos de Tywin ficavam frios.
Você será julgada por seus crimes. E Joffrey também pelos seus. Não se engane, Cersei, seu tempo como rainha acabou. Você é uma vergonha como minha filha e uma vergonha para a casa Lannister. Eu não gastaria nem uma onça de ouro para encontrar uma maneira de libertá-la desta prisão, respondeu Tywin enquanto Cersei ficava com medo e com raiva ao mesmo tempo. E Joffrey? Perguntou Cersei enquanto Tywin mais uma vez encarava sua filha acorrentada com olhos frios. Ele será mantido nas celas negras pelo resto da vida ou será enviado para a muralha? Sinceramente, não sei qual punição será pior para ele, respondeu Tywin enquanto Cersei ficava furiosa. Você não pode. Joffrey é seu neto. Seu sangue. Ele tem o mais puro de todos os sangues da casa Lannister correndo em suas veias, protestou Cersei, mas foi golpeada de lado por Tywin. Ele é um bastardo nascido de incesto como o resto de seus filhos. A única diferença entre Joffrey e seus irmãos é que eles não fizeram nada horrível aos outros. Lembro-me distintamente de ouvir os rumores de que ele matou uma gata prenha em um ponto. Sem mencionar que muitos plebeus em Lannisporto vieram até mim sobre os abusos horríveis que Joffrey cometeu contra eles antes de Tyrion ser colocado no comando. Falando em Tyrion, decidi dar a ele a custódia de Tommen e ajudar o garoto a superar essa mancha biológica que você colocou em nossa casa. Quanto a Myrcella, ela está em Dorne conhecendo seu futuro marido e pode ajudar a consertar as relações entre nossas casas. Graças ao seu irmão mais novo, podemos ter uma boa chance de nos redimir dessa tragédia, respondeu Tywin enquanto Cersei cuspia o sangue de sua boca e o encarava. Entendo. Então Tyrion será seu herdeiro? Não Jaime. Jaime pega o negro, mas vive. Eu morro pela minha vergonha aparente. Joffrey é um prisioneiro aqui ou pega o negro com seu pai. Enquanto isso, o verdadeiro monstro da nossa casa se torna o futuro Lorde de Lannisporto e vive uma vida de luxo depois que tivermos paz e você estiver morto? E você diz que nossa casa sobreviverá quando isso acontecer? Ah! Quem você está tentando convencer aqui, pai? Eu? Ou vocês? Ombou Cersei com Tywin balançando a cabeça. Ao contrário de você ou Joffrey, Tyrion demonstrou ser um governante competente quando colocado em uma posição de poder e autoridade. Só recentemente meus olhos se abriram para isso por seus meios de impedir Lannisporto de se revoltar contra a casa Lannister e pelo sábio me oferecer algumas palavras bem colocadas de sabedoria sobre a questão da família, respondeu Tywin com sua filha zombando dele. E você ouviu o demônio? O homem lhe disse para deixar de lado a raiva e o ódio que você sente por Tyrion? Depois que aquela abominação que você chama de filho matou sua esposa. Minha mãe, exigiu Cersei com Tywin soltando um suspiro e um suspiro ao mesmo tempo. A morte de sua mãe foi uma tragédia. Ninguém vai contestar isso. No entanto, lembrei-me do simples fato de que crianças naturalmente moldadas também foram responsáveis pelas mortes de suas mães. Embora eu tenha odiado Tyrion por um tempo após a morte de sua mãe, foi um ódio equivocado. Ela trouxe Tyrion gritando ao mundo, assim como fez com você e Jaime. Qualquer um de vocês poderia tê-la matado quando isso aconteceu. Como a loucura dos Targaryen, os deuses jogam moedas em relação ao nascimento de crianças e se as crianças matam ou não suas mães no nascimento. Então, nada de Cersei, não odeio mais Tyrion pelo que aconteceu, respondeu Tywin antes de sair da sala. Espere. Pai, não vá. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você fique e me ajude. Pare com esse julgamento. Pare com essas negociações de paz. Esmague nossos inimigos como só você sabe fazer. Liberte sua família. Protestou Cersei com Tywin parando na porta e se virando ligeiramente. A única família que me resta são aqueles que não estão nas celas negras de Porto Real, disse Tywin antes que a porta fosse fechada e sua espada fosse devolvida a ele, ignorando a voz estridente de sua filha pedindo para libertá-la. Uma criança tão mimada. Ele era realmente tão cego a ponto de não ver o que ela havia se tornado. Caminhando mais para baixo, Tywin ignorou a voz irritante de seu neto Joffrey e continuou em direção à cela de seu filho. Como antes, ele entregou sua espada aos guardas, e eles novamente o verificaram para ver se havia algo escondido.
Tivin não os culparia por verificar sua pessoa, já que ele teria se certificado de que seus próprios homens fariam isso com convidados se estivessem aqui. Eles eram todos homens competentes que sabiam o que era exigido deles e tinham sido treinados para fazê-lo. Pai, que bom que você me visitou. Por que essa cara feia? Ah, certo. Você entregou 2 dos seus 3 filhos e um neto aos inimigos dele pela paz. Pessoalmente, não acho que tenha sido uma boa troca, mas você sempre foi perspicaz nas formas de negociação, disse Jaime em tom de zombaria. Você já terminou? Já terminou de se exibir diante dos outros e de mim como um idiota? Agindo como se o que você fez não fosse errado, apesar dos fatos dizerem o contrário? Questionou Tivin friamente enquanto via o sorriso de Jaime desaparecer e suspirar. Considerando que eu era um prisioneiro do norte, o que você esperava? Perguntou Jaime enquanto Tivin bufava. Algo muito mais digno e digno de ser chamado de Lannister. Só que eu me encontro vendo alguém indigno dos títulos e nomes que vêm com isso. E o que é pior, o homem em questão por acaso é meu filho, exclamou Tivin com raiva no final com sua voz ecoando por toda a sala. Isso fez Jaime estremecer, pois o fez lembrar de uma época em que ele era menino e Tivin ficava bravo por outras ofensas, o que geralmente resultava em Tivin dando tapas no filho para fazer com que ele entendesse. Então você conhece, ou melhor, aceita as histórias contadas sobre mim e Cersei, disse Jaime com um suspiro. Infelizmente, sim, eu aceitei. Eu não queria aceitar. Não no começo. Quem eu aceitaria? Meu próprio filho. Herdeiro da casa Lannister e Rochedo Casterly. O futuro guardião do Oeste com todo o talento bruto, a aparência e o ouro depositados a seus pés quando ele atingir a maioridade. Anos contratando melhor para sua educação de treinamento que o dinheiro poderia comprar. Apenas para você se tornar um guarda real e forçado a abandonar seus futuros títulos, terras e casa com todo o poder que isso acarreta. Proibido de gerar filhos para o resto da vida. Apenas para você quebrar seu juramento da maneira mais distorcida e perversa possível. Com sua própria irmã. Sua irmã gêmea, nada menos. E para fornecer mais uma prova dessa perversão incestuosa contra a casa Lannister, você não teve um, nem dois, mas 3 filhos nascidos de tal ação com Cersei. Você não apenas quebrou seu juramento como guarda real 2 vezes, mas a segunda vez produziu um horror que tenho a vergonha de chamar de neto. Exclamou Tivin furiosamente, com Jaime franzindo a testa nessa parte. E quanto a Tommen e Myrcella? Eles não envergonham você também? Perguntou Jaime enquanto Tivin se acalmava. Já que você é prisioneiro do norte há algum tempo, você não sabe dos eventos que se seguiram à sua prisão. Primeiro, Myrcella está agora em Dorne com seu futuro marido, que por acaso é filho do príncipe Dora. Graças ao seu irmão Tyrion. Ele sentiu que, no caso de perdermos a guerra e o Oeste como um todo, um membro da casa Lannister viveria em segurança sob a proteção que um casamento como o dela fornece. Tommen foi bem tratado e não entende verdadeiramente as implicações de seu nascimento ou quem são seus pais, já que ninguém lhe disse nada específico. Do jeito que está, Tyrion sem dúvida receberá a tutela em um futuro próximo e, esperançosamente, transformará o garoto em um homem digno da casa Lannister, respondeu Tivin com Jaime suspirando de alívio. Pelo menos eles estão seguros. Isso é bom, Jaime sussurrou para si mesmo. Eles só estão seguros por causa do seu irmão. O único Lannister entre meus filhos que não nos envergonhou tanto quanto você e Cersei fizeram, comentou Tivin com um toque de orgulho em sua voz em relação a Tyrion. Tivin Lannister elogiando seu filho deformado por ser um anão. Nunca pensei que viveria para ouvir ou ver esse dia, disse Jaime com uma pitada de sarcasmo. Muita coisa mudou desde que você foi prisioneiro do norte, comentou Tivin, enquanto Jaime assentiu. Claramente. Então por que você está aqui? Veio me repreender como uma criança? Me espancou como na vez em que viu Cersei e eu parados nos um perto do outro e naturalmente assumiu o pior. Perguntou Jaime com Tivin carrancudo com a lembrança e sem dúvida acreditando que ele havia impedido os dois de fazerem o que ele temia que eles estivessem prestes a fazer. Se Tivin soubesse o quanto estava certo, o homem deveria ter batido no garoto com mais força.
Eu sei que você pretende evitar um julgamento total ou escolher o negro. Você acha que um julgamento por combate vai te salvar de ser punido? Assumiu Tive enquanto Jaime franzia o senho diante da facilidade com que seu pai conseguia lê-lo como um livro, mesmo depois de todos esses anos. Pelo tom da sua voz, presumo que você desaprove minha decisão. Não vejo por quê. Eu luto, eu venço, volto para casa e me torno seu herdeiro. Eu encontro uma garota nobre e simpática, nem mesmo remotamente relacionada à casa Lannister, fodo com ela por um tempo e dou a você um ou dois herdeiros. Talvez eu lhe dê 3 herdeiros se isso fizer você se sentir melhor, ofereceu Jaime com Tivin não parecendo divertido. Não escolha essa opção, Jaime. Se você escolher o julgamento por combate, você perderá, respondeu Tivin com um tom que era uma mistura de raiva e preocupação pelo filho. Sou um dos melhores espadachins dos 7 reinos. Admito que não uso uma espada há algum tempo, mas não estou tão enferrujado. Além disso, a falta de boa comida me deixou um pouco mais magro. Só preciso de comida decente e tempo para praticar minhas habilidades. Quando eu enfrentar meu oponente em uma luta, estarei pronto e vencerei. Tenho certeza de que posso derrotar Lord Stark ou até Robb Stark facilmente se tiver a chance. Quem mais eles poderiam enviar contra mim em uma luta? Sor Barristan talvez, mas até ele está começando a envelhecer. Sor Loras será fácil de esmagar, já que o homem age muito extravagantemente e brinca com a multidão. Henry não ousará lutar. Pensei ter visto uma mulher de armadura com ele. Não consigo imaginar que ela seria sequer considerada em termos de lutar contra mim. Talvez eu consiga lutar contra o cão de caça, mas muitos questionariam sua lealdade, já que ele é um Clegane, rebateu Jaime confiantemente enquanto Tivin parecia estar pronto para bater forte em seu filho o suficiente para fazer o homem perder os dentes. Você não estaria lutando contra nenhum deles. Você estaria lutando contra o sábio, respondeu Tivin, com Jaime parecendo surpreso com isso. O sábio? Como você sabe? Perguntou Jaime, enquanto Tivin agora lhe lançava um olhar de que você é um idiota, antes de suspirar. É a única escolha lógica para garantir que você não fuja de seus crimes. Eu não queria acreditar que tal possibilidade aconteceria a princípio, mas os devaneios de sua irmã no caminho para cá me fizeram repensar, respondeu Tivin com Jaime franzindo a testa novamente. O que você quer dizer? Perguntou Jaime curiosamente. A mente de Cersei entrou no reino da loucura e cresceu enquanto estava a caminho daqui. Às vezes ela murmurava para si mesma sobre quem deveria ou seria morto por suas mãos ou quem seria enviado por ela para matar aqueles que ela mais odiava. Aquele que ela mais odeia é seu próprio irmão Tyrion. Você sabe a quem ela teria pedido para matar seu irmão se eu ou você não estivéssemos por perto para protegê-lo? Questionou Tivin com Jaime franzindo a testa, pois sabia o quanto Cersei odiava seu irmão, mas nunca imaginou que ela enviaria alguém atrás de Tyrion. Não. Quem? Perguntou Jaime curiosamente. Sor Gregor Clegane. Se ele ainda estivesse vivo, respondeu Tivin, deixando Tyrion pálido. Mesmo agora, depois de tanto tempo após sua morte dolorosa, a montanha ainda lançava uma sombra sobre o mundo, e muitos, se não quase todos nos 7 reinos, sabiam da reputação infame do homem gigante de destruir tudo em seu caminho. Se Cersei estava disposta a soltar a montanha em Tyrion, isso só provava o quão odiosa a mulher era em relação ao próprio irmão. O homem mais alto dos 7 reinos contra o menor? Gregor Clegane o mataria em segundos. Desde que Cersei não faça Tyrion morrer uma morte lenta e dolorosa, o que infelizmente aconteceria se a oportunidade se apresenta-se, pensou Jaime, sabendo que em uma luta contra a montanha, seu pobre irmão não teria chance nos 7 infernos. Veja o que você entende. Cersei gostaria de ver Tyrion esmagado lentamente, dolorosamente, e não teria medo de que isso acontecesse em público para todos verem. Ela sabe que tal confronto seria uma vitória certa para ela. O mesmo pode ser dito de você se você for a um julgamento por combate e muitos vão querer que sua morte seja uma coisa certa. Quem melhor para torná-la uma coisa certa do que o próprio sábio? Disse Tivin com Jaime suspirando. O que significa que tenho que escolher a preta, concluiu Jaime enquanto Tivin assentiu. E diferentemente da guarda real,
se você transar com uma mulher, muito menos tiver um filho com ela, a patrulha da noite cortará sua cabeça, acrescentou Tywin, enquanto Jaime fazia uma careta. E eu gosto de ter minha cabeça presa aos meus ombros, disse Jaime enquanto colocava a mão em volta do pescoço dele gentilmente. Vou levantar a possibilidade de você pegar o Black durante as negociações de paz antes do julgamento real acontecer. Um problema a menos para lidar depois, acrescentou Tywin com Jaime assentindo. Pai, eu sei que minhas ações em relação a Cersei, e nossas ações em geral envergonharam você junto com a casa Lannister, mas, eu só fiz o que fiz por amor. Eu amo Cersei. Eu sei que é o tipo errado de amor dado nosso relacionamento de irmãos, mas ainda é algo que eu não conseguia parar de sentir. Tudo o que posso dizer em relação a isso é, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter envergonhado nossa casa e você, respondeu Jaime com Tywin suspirando. Pelo menos você está disposto a admitir suas falhas e se desculpar por elas. É muito melhor do que o que eu poderia obter de sua irmã e filho, comentou Tywin antes de sair da sala para deixar seu filho sozinho. Red Keep, pequena sala do conselho, é difícil imaginar todos nós aqui nesta sala. Estou meio que esperando que alguém traga um exército e mate o resto de nós, brincou Henry enquanto Margaery lhe lançou um pequeno olhar de repreensão para não forçar a barra. Por favor, marido, não é hora para piadas. A paz dentro dos 7 reinos está ao nosso alcance. A hora de brincar pode chegar quando toda essa confusão estiver para trás, respondeu Margaery enquanto olhava para o rosto mascarado de Naruto e desejava saber como ele era por baixo para ver sua reação. Ela tinha ouvido falar dele por sua avó. A mulher aparentemente o conhecia desde quando era uma garotinha e várias vezes depois, quando Olenna se tornou uma mulher de língua afiada. Visitando Urit caminhando pelos jardins para admirar a natureza em todo o seu esplendor. As duas conversaram muitas vezes durante essas visitas e foi realmente por causa do sábio que Olenna decidiu ir atrás do homem que ela queria em vez do homem que sua família escolheu para ela. Flashback algum tempo atrás, você deveria ter me visto quando criança, quando eu era mais nova. Eu era muito parecida com você. Impressionante em todos os sentidos da palavra. Foi por isso que minha família tentou me casar com os Targaryen. Era moda naquela época se casar com alguém da casa deles. Não é de se surpreender, já que era realeza com a chance de sentar no trono de ferro. Mas quando vi meu futuro marido, soube que ele não era para mim nem um pouco. Foi mais ou menos na época em que conheci o sábio quando me tornei mulher. Lembro-me de tentar seduzi-lo várias vezes quando ele visitou Urit. No começo, pensei que ele era algum tipo de idiota ingênuo que não sabia quando uma garota estava se oferecendo a ele e fiquei surpresa quando ele me recusou. Acontece que seu coração há muito tempo foi silenciado quando se trata de encontrar aquela mulher especial para amá-lo. Considerando a idade real do homem quando comparado a nós, não é tão surpreendente. Ainda sou jovem em comparação com sua idade real, mas essa é outra história para outra hora. O que importa é o que eu tinha. Lembrou-se da reunião em que nós dois conversamos sobre os prós e contras dos casamentos arranjados quando contei a ele sobre o meu com a casa Targaryen, disse Olenna. Calmamente enquanto tomava um pouco de chá na frente de sua neta. O que você lembra, vovó? Perguntou Margaery curiosamente. O sábio me contou sobre como casamentos arranjados são mais problemáticos do que valem a pena. Como a loucura que a casa Targaryen é conhecida por possuir. É tudo cara ou coroa. Seu casamento pode ser maravilhoso ou pode ser cruel. Tudo depende do homem com quem você se casa e se ele é um bom homem, assim como você é uma esposa devotada. Um exemplo de um casamento arranjado sendo bom é a união entre a casa Stark e a casa Tully, apesar de ambos, marido e mulher, originalmente não terem sido feitos um para o outro, respondeu Olenna. Com Margaery franzindo a testa para ela. Mas Ned Stark não teve um bastardo, que ele mais tarde legitimou, perguntou Margaery enquanto Olenna assentia. Sim. Com o apoio de Catelyn Stark, nada menos. Poucas mulheres neste mundo permitiriam que seus maridos não apenas acolhessem seu filho bastardo para casa para criar, mas também ajudassem a legitimar a criança. A fundação do casamento entre Ned e Catelyn será uma lenda nos próximos anos. Mas o oposto dessa moeda está no terrível casamento de Robert Baratheon e Cersei Lannister.
E nós duas sabemos como isso acabou, respondeu Olenna com Margaery tremendo com o pensamento. Ainda não consigo acreditar que a rainha fez isso com o irmão. Ou tentou matar o marido e conseguiu, sem nenhum pingo de arrependimento, disse Margaery com Olenna zombando. Ela dificilmente era digna de ser chamada de rainha. Ainda assim, não é uma surpresa tão grande. No mínimo, a parte de matar o marido dela era um evento previsível, embora eu ache que ninguém realmente acreditasse que Cersei faria isso. Pelo menos não diretamente. Cersei é o tipo de mulher que pega o que quer, machuca quem quer e destrói tudo que não pode ter, mas todos os outros têm na vida. É apenas o jeito que ela e seu terrível filho Joffrey herdou tal crença. Sem dúvida, tais coisas foram nutridas pela própria Cersei para fazer Joffrey se comportar dessa maneira, disse Olenna enquanto suspirava e agradecia aos deuses que sua própria neta não se casou com Joffrey. O que mais o sábio conversou com você sobre casamentos? Perguntou Margaery enquanto Olenna olhava para ela com um sorriso divertido. Além do fato de que são ferramentas para aqueles que buscam poder político. Nada demais. Ele me disse que se houvesse um homem lá fora que eu amasse, mas estivesse fora do meu alcance, eu deveria encontrar uma maneira de torná-lo acessível e garantir que ele nunca quisesse se desviar para a cama de outra mulher enquanto nós duas estivéssemos vivas. Seguindo seu conselho sobre o assunto, fui ao quarto do seu avô uma noite depois de voltar da minha aula de bordado e, de alguma forma, me perdi. Que vergonha da minha parte! No dia seguinte, seu avô não conseguiu sair da cama de manhã e, quando ele desceu aqueles degraus muitas horas depois, foi apenas para me encontrar para pegar o que eu dei a ele na noite anterior. A própria ideia de outro homem me ter em sua cama fazendo o que eu fiz com ele em vez dele deixou o homem em um frenesi. Ele queria se casar comigo para garantir que ninguém mais tivesse a honra de receber o que eu dei a ele naquela noite. Como eu disse a você antes, querida, eu era boa. Muito boa. Vai dar algum trabalho com Henry, dados os seus gostos, mas você sem dúvida será melhor, e Loras estará por perto para ajudar vocês dois discretamente, respondeu Olenna enquanto Margaery corou com a leve grosseria de suas palavras. Mas e se Henry não se tornar rei dos 7 reinos? Meu casamento com Henry não será um investimento vazio da nossa parte? Perguntou Margaery enquanto Olenna pensava nisso em sua cabeça. Não necessariamente, criança. Mesmo que Henry não se torne rei e você rainha como planejamos inicialmente, os filhos que vocês terão juntos ainda têm uma chance muito boa de se casar com a próxima linhagem real que Ned Stark nomear para sentar no trono de ferro. Não veja isso como um sinal de derrota, minha criança. Veja isso como um meio de se preparar para uma futura vitória para nós, respondeu Olenna enquanto sorria para a mulher à sua frente. Fim do flashback. Não haverá traição aqui. Esta guerra já dura tempo demais e eu sei que todos aqui desejam paz, disse Ned enquanto todos concordavam. Eu concordo com Ned Stark. Esta guerra foi inútil e causada por mentiras e enganos criados por vários indivíduos. Infelizmente, devo confessar que a maioria deles ainda vivos são aqueles da minha própria casa, acrescentou Tywin, já que não havia sentido em negar. Ou seja, Cersei e Jaime Lannister, disse Robb Stark com um toque de raiva na voz, já que os dois fizeram muito para manter seu caso em segredo. Empurrar seu irmãozinho Bran pela janela de uma torre é uma delas. Há muita culpa para distribuir. Os envolvidos no ato de traição, ou seja, Lord Baelys e o grande mestre Pycelle estão mortos, então vamos ignorá-los, já que os mortos pagaram suas dívidas com suas vidas. A questão agora é o que todas as partes podem concordar que seja aceitável para a paz, disse Naruto enquanto ignorava o olhar preguiçoso, mas claramente observador, que Oberyn Martell estava dando a todos na sala. Cersei morta, por exemplo. Ela conspirou com outros para matar meu irmão. Com sucesso, devo acrescentar, disse Rhaene enquanto olhava para Tywin com um homem suspirando. Isso depende do resultado do julgamento. Não podemos simplesmente executá-la por esse crime sozinho, mesmo que saibamos de sua culpa em relação a ele. Ela tem muitos outros crimes pelos quais responder, disse Ned, sabendo que todas as ações de Cersei teriam que ser expostas. E quanto a Jaime Lannister?
Os crimes deles são ainda maiores que os dela, respondeu Robb enquanto sua mãe concordava e estava claro que a mulher Tully estava muito zangada com o homem. Lord Tivin? O que seu filho tinha a dizer sobre o assunto quando visitou nas celas negras? Perguntou Naruto, já que sabia que o homem falaria com seu filho depois de tanto tempo e falaria sobre coisas relacionadas ao seu julgamento iminente. Ele vai pegar o negro e se tornar um membro da Patrulha da Noite. Depois de conversar com ele sobre os vários resultados em torno de seu julgamento, esta foi a melhor escolha para ele, disse Tivin com Henry, Robb e Catelyn não gostando, pois queriam que o homem fosse punido. Então o regicida escapa impune de seus crimes contra meu irmão e os Starks? Perguntou Henry acusadoramente, com muitos na sala concordando com suas palavras sobre como eles achavam que Jaime Lannister usar o escuro era injusto. Ser um membro da Patrulha da Noite não é algo para ser encarado levianamente. É uma honra para alguns servir e uma punição severa para outros. Jaime Lannister terá que manter seus juramentos como membro da Patrulha da Noite ou será executado por quebrá-los. Sem exceções, disse Ned enquanto Henry olhava com raiva para ele. Eu acho que você gostaria que ele fosse executado, Lorde Regente. A muralha é boa demais para o regicida, comentou Henry antes que um calafrio repentinamente varresse a sala e todos se vissem olhando para Naruto, que era quem a estava fazendo. Chega dessa merda de regicida! Estou farto das pessoas sempre se referindo a Jaime Lannister como regicida, disse Naruto de repente, enquanto muitos na sala ficaram surpresos com sua ação repentina. Com todo o respeito, grande sábio, o homem matou seu rei. É verdade que ele era um rei louco, mas seu rei, no entanto, disse Brienne de Tarth enquanto Naruto parecia apenas mais chateado. Alguém aqui perguntou a ele por que ele matou o rei louco naquele momento? Já ocorreu a algum de vocês que talvez Jaime tenha matado o rei louco por um bom motivo? Um motivo muito bom? Perguntou Naruto enquanto todos na sala estavam surpresos. Que razão Jaime Lannister poderia ter para quebrar seu juramento? Perguntou Robb enquanto Naruto suspirava. Para começar, o Rei Louco exigiu que Jaime matasse seu próprio pai quando Tivin o traiu após marchar com o exército para dentro de Porto Real. Segundo, o Rei Louco ordenou que fogo selvagem escondido sob toda a cidade fosse incendiado. Para cobrir toda a cidade com fogo verde para que não sobrasse nada para Robert ter quando ele viesse pessoalmente aqui. Imagine se Jaime não tivesse matado o homem. Cada pessoa em Porto Real queimando em agonia com fogo selvagem, do lorde ao plebeu. Cada homem, mulher e criança sendo queimados até virar cinzas. Bebês nunca sendo autorizados a crescer. História antiga e edifícios queimados até o nada. Jaime fez a única coisa possível para impedir que as ordens fossem cumpridas. Ele quebrou seu juramento, mas o homem fez isso para salvar uma cidade inteira cheia de pessoas. Quem aqui não teria feito o mesmo se estivesse na posição de Jaime? O que importa mais? O juramento ao rei? Ou as vidas das pessoas que ele pretendia queimar por despeito por seus inimigos? Desafiou Naruto com muitos na sala ficando pálidos e verdes no rosto. É verdade, eu temo. Eu estava por perto ouvindo o discurso do Rei Louco sobre queimar Porto Real até o chão e deixar Robert Baratheon sem nada para governar. Jaime matou e aqueles na sala sobre a execução da ordem, confirmou Varys enquanto aqueles aqui na sala ficaram chocados ao saber que essa era a verdade por trás da morte do Rei Louco. Eu não sabia desse fato. Por que Jaime não me contou? Perguntou Tivin enquanto Naruto soltava uma risada. Por que ele te contaria o que aconteceu? O homem já era desprezado pelo que fez. Por que tornar isso um problema ainda maior? Robert seria coroado rei e estava prestes a se casar com Cersei. Jaime provavelmente sentiu que era melhor deixar as pessoas acreditarem no que quisessem sobre ele para que não descontassem nela mais tarde simplesmente por serem parentes, disse Naruto com muitos. Na sala franzindo a testa. Deve tê-lo deixado amargo por dentro. Sempre ser chamado de regicida na cara e pelas costas, comentou Brienne de improviso. Espero que não estejamos falando sobre isso como uma espécie de desculpa para perdoar Jaime Lannister por seus crimes, questionou Catelyn em um tom frio. Não.
Mas acho que em relação ao ato de matar o Rei Louco todos aqueles anos atrás com a razão por trás disso, todos nós podemos concordar que o homem deve ser perdoado por esse crime, e a razão por trás de sua decisão deve ser conhecida. Acho que o povo de Porto Real deve saber a verdade por trás do porquê ele matou o Rei Louco, ofereceu Naruto com um aceno lento dos outros. Só pela morte do Rei Louco, afirmou Catelyn, já que ela não deixaria que o homem fez à sua família não fosse trazido à tona. Acho que podemos concordar com isso. Pelo bem da paz? Perguntou Naruto com todos, até mesmo Tywin Lannister, concordando. Bom, discutiremos essa parte sensível sobre Jaime Lannister mais tarde. Agora vem a questão sobre quem cometeu erros e o que precisa ser feito para trazer paz para todos os lados, disse Ned com Tywin se firmando para essa parte. Uma compensação financeira seria legal, comentou Edmure antes que seu tio Blackfish, que estava atrás de seu sobrinho, lhe desse um tapa na nuca. Perdoe meu sobrinho. Ele é um idiota, comentou Blackfish enquanto lançava um olhar furioso ao homem mais jovem. Esta guerra foi baseada em mentiras e enganos. Para curar, precisamos usar a verdade, e fazer com que as pessoas nesta mesma sala que fizeram algo errado neste assunto admitam que estavam de fato erradas ao fazer o que fizeram, disse Naruto com muitos parecendo incapazes de dizer qualquer coisa. Exceto Tyrion. Oh, pelo amor dos sete! Eu sou o único aqui com coragem de falar e contar aos outros o que eu fiz de errado quando fui chamado para fora, perguntou Tyrion, irritado. Por trás da máscara, Naruto apenas sorriu. Deixe para Tyrion quebrar a tensão gelada com a delicadeza de uma marreta. Tyrion, comentou Tywin em tom de advertência, enquanto Tyrion balançava a cabeça. Pai, sinto muito por isso, mas nós dois sabemos que a única maneira de começar as coisas aqui é se todos nós contribuímos. Eu irei primeiro pela nossa casa. Ou seja, enviar um Armor e Lorch e seu exército para Correrio. Isso foi feito por ordens do meu pai para assediar as pessoas de lá a fim de atrair Ned Stark depois que fui considerado um refém por sua esposa Catelyn Stark. A única razão pela qual não funcionou foi porque Ned Stark foi ferido recentemente antes daquele evento, disse Tyrion enquanto gesticulava para os outros ao redor dele na mesa para continuarem atrás dele. Se Lord Tyrion pode dizer tanto, eu posso fazer o mesmo da minha parte. Eu tirei conclusões precipitadas sobre o envolvimento de Tyrion na quase morte do meu filho. Eu o julguei antes mesmo de saber a verdade e acreditei em mentiras daqueles que eu achava que podiam ser confiáveis. Eu estava errado em deixar meu desejo de punir aqueles que machucaram meu filho me cegar de fazer um julgamento sensato, disse Catelyn enquanto olhava se desculpando para Ned por colocar as coisas em movimento. Eu também sou o culpado. Fugi com Sor Loras quando Lord Stark quis lidar com a questão com Cersei, Joffrey e recentemente me tornei Lorde Regente dos Sete Reinos. Se eu tivesse ficado com meus homens, eu poderia ter ajudado Lord Stark, e não manchado a honra da minha casa fazendo o que muitos achariam covarde, disse Henry, embora soubesse que seu crime era, sem dúvida, o crime menos ofensivo aqui, ainda era vergonhoso. Viu? Isso foi tão ruim assim? Perguntou Naruto, com o grupo ao redor concordando que era bom desabafar tais ações. Então agora que confessar nossa própria falta de inteligência em momentos-chave é impossível, podemos continuar? Perguntou Tyrion enquanto Naruto assentiu. Concordo. O que seria necessário para que todas as partes aqui concordassem com a paz e pusessem fim a esta guerra? Perguntou Naruto, sabendo que cada um tinha um preço. E assim começaram as longas e difíceis negociações em prol da paz. Células pretas. Algum tempo depois, Naruto entrou na cela de Cersei. Ele poderia ter usado Kamui, mas aparições inesperadas seriam contraproducentes neste momento, e Naruto não queria surpreender os guardas com sua visita. Eles, é claro, se curvaram respeitosamente e pediram que ele removesse todas as armas possíveis de sua pessoa antes de ser revistado. Foi um processo longo e penoso, mas valeu a pena. Então o demônio vem me fazer uma visita. O que você quer? Uma chance de foder a rainha antes que ela enfrente mais desgraça e humilhação pública, questionou Cersei com raiva. Não se iluda, Cersei.
Eu não te foderia para possuir a habilidade de matar instantaneamente todos os caminhantes brancos além da muralha. Eu vim aqui para conversar. Nada mais, respondeu Naruto enquanto se sentava em um banco de madeira oposto à mulher acorrentada. Falar? Sobre o quê? Sobre como você venceu. Como meu próprio pai, o outrora grande e temido Tywin Lannister dobrou os joelhos para seus inimigos. Como ele sacrificou seu filho mais velho, sua única filha e neto pelo bem da sua paz. Questionou Cersei com raiva. Seu pai fez o que precisava ser feito para salvar sua casa. Não que você se importe com sua casa ou com qualquer outra pessoa. Nós dois sabemos que seu chamado amor por sua família é uma mentira. A única coisa que você já amou além de si mesmo é estar no assento do poder ou na posição de poder, comentou Naruto com a raiva de Cersei não a abandonando nem um pouco. E o que meu pai deu para fazer as pazes com nossos inimigos? Perguntou Cersei enquanto via Naruto recostado na parede preguiçosamente. Oh, Tywin não fez nenhuma negociação durante as conversas de paz. Ele deixou tudo isso para Tyrion, respondeu Naruto com Cersei parecendo ainda mais irritada. Sem dúvida meu irmão monstro vendeu a casa Lannister com um sorriso no rosto, disse Cersei com sua loucura crescente. Pelo contrário, ele a salvou. Além de pagar a cada casa uma quantia decente de ouro e lidar com alguma receita reduzida de futuros acordos comerciais, a casa Lannister se sairá bem. Claro que uma porção considerável do exército comandado por Lorch terá que ir para a muralha ou enfrentar a execução por seus crimes durante a guerra, mas é de se esperar. Já que todos serviram sob o comando do homem, é mais uma questão menor, comentou Naruto com a raiva de Cersei não indo embora nem um pouco. Ele não sentiu que era necessário contar a ela sobre Renly se tornar o novo guardião de Shirin Baratheon e ambos viveriam aqui em Porto Real. Renly, é claro, retomaria sua posição no pequeno conselho como mestre da lei com sua esposa Margaery assumindo o papel de sua conselheira não oficial para ajudar a se tornar uma voz do povo pequeno. Sor Loras seria feito um executor de tipos para a posição e muitos que sabiam do relacionamento que o homem tinha com Renly concluíram que era uma maneira dos dois ficarem juntos em segredo. Sor Davos seria homenageado por seus anos de lealdade e habilidades navais ao ser feito mestre dos navios para que ele pudesse não apenas treinar a Marinha Real para aprender alguns truques, mas também para ter certeza de que ele estava perto de Shirin. O velho adorava a garota como se ela fosse sua e Shirin via o homem quase em uma capacidade de avô, se não o velho, mas sábio tio que às vezes contava histórias para ela antes de dormir. O filho de Sor Davos, Matos, também viria para Porto Real e receberia uma posição importante na Marinha Real. É claro que Naruto teria que ter certeza de que a devoção e a lealdade do garoto ao Senhor da Luz fossem firmemente anuladas antes de lhe dar qualquer coisa importante. Tyrion tinha sido mais divertido de surpreender durante as negociações de paz, já que o Homem Baixo realmente não esperava que nada lhe fosse dado por seus esforços. No máximo, Tyrion parecia contente em simplesmente retornar a Lannisport com seu pai, aprender a governar lá e passar um tempo com seu sobrinho Tommen para nutrir ainda mais o desejo do garoto de ganhar conhecimento. O garoto seria um grande mestre um dia se lhe permitissem crescer e jogar suas cartas corretamente. Talvez até um grande mestre. Mas Naruto sentiu que, embora esse caminho fosse muito bom, a ideia de ter Tyrion como novo mestre da moeda era melhor, e tê-lo no pequeno conselho aumentaria ainda mais sua posição dentro de sua própria casa. A expressão no rosto de Tyrion não tinha preço. Flashback durante as negociações de paz. Desculpe, o quê? Perguntou Tyrion, pois não tinha certeza se seus ouvidos tinham ouvido as palavras de Naruto, e tinha certeza de que os outros na sala estavam igualmente assustados. O quê? Acho que você deveria ser o novo mestre da moeda. Eu mesmo não era para ser o mestre da moeda o tempo todo que estive aqui. Eu era para ser temporário até que alguém pudesse fazer isso em tempo integral. Quem melhor para ser o novo mestre da moeda para a coroa do que um Lannister? Respondeu Naruto com Tyrion parecendo chocado com isso e Tywin também. Você tem certeza de que isso é sensato? Sem querer ofender Lord Tyrion, mas ter sua casa aqui em uma posição-chave de poder em Porto Real e controlar as finanças da coroa é muito perigoso, disse Edmure enquanto seu tio murmurava, idiota. Baixinho.
O objetivo dessas negociações de paz é ter paz. Se quisermos curar as feridas e cicatrizes da desconfiança causadas por essa guerra, precisamos superar essas coisas. Henry será o mestre da lei, Sordavoiceavort, que era leal a Santanis, será feito mestre dos navios, e Tyrion aqui será feito mestre da moeda para ajudar a manter a coroa fora das dívidas, disse Naruto com Tyrion ainda parecendo inseguro. É verdade que eu sei muito sobre riqueza, mas apenas sobre como gastá-la, protestou Tyrion enquanto olhava para seu pai em busca de ajuda, mas o homem estava claramente interessado na ideia de seu filho se tornar mestre da moeda. Mais uma razão para você se tornar mestre da moeda. Você sabe o que gastar, como gastar, onde gastar e qual o valor de algo antes de gastar dinheiro com isso. Não só isso, mas você me parece alguém que pode fazer investimentos comerciais inteligentes e verificar se esses negócios são legítimos, disse Naruto com Tyrion pensando sobre isso em sua cabeça por um tempo. Eu aceito a posição, mas no caso de algo acontecer com meu pai, peço para ter a escolha de deixar o pequeno conselho para me tornar o guardião do Oeste, disse Tyrion com Naruto assentindo. Não acho que alguém dirá não a isso. Todo mundo sabe que ser guardião do Oeste é uma grande responsabilidade, assim como ser guardião do Norte, Sul e Leste. O trabalho de ser o mestre da moeda não será fácil, mas não tenho dúvidas de que ajudará você a desenvolver as habilidades de gestão necessárias para comandar o Oeste quando chegar o dia de assumir a posição. Você aprova isso, Lord Tivin, disse Naruto com Tivin assentindo. Jaime não pode mais ser meu herdeiro. Eu aceito isso. Tyrion é o único que sobrou a quem posso confiar o futuro da casa Lannister após minha morte. Ser mestre da moeda no pequeno conselho é uma grande honra. Uma que Lord Baelish, como me disseram, desperdiçou em termos de sangrar a coroa até secar, e sem arrependimentos de sua parte. Confio que meu filho provará seu valor como um Lannister e manterá a coroa sem dívidas, independentemente de quem seja o futuro rei ou rainha de Westeros no futuro distante, disse Tivin com Naruto. Concordando com suas palavras e então olhou para Ned, que também concordou totalmente. As feridas desta guerra estavam começando a cicatrizar bem. Fim do flashback, então o monstro drena os recursos da casa Lannister e seus músculos. Eu sabia que ele seria a ruína da nossa casa. Agora não seremos mais temidos. Seremos vistos como fracos e fáceis de atacar no futuro, comentou Cersei com Naruto balançando a cabeça. Não, porque todas as casas envolvidas nessa guerra concordaram que estão proibidas de fazer isso e concordaram que estão proibidas de atacar umas às outras. A menos que uma casa decida cometer algum crime horrível contra outra, então a casa ofensora terá que pagar muito por isso, respondeu Naruto sabendo que era o melhor tipo de dissuasão para a paz. Neste caso, como se eles fossem manter sua palavra. As pessoas querem nossa casa destruída há anos. Nossos rivais sempre tiveram inveja de nossa grandeza. Nos odiaram por nossa força superior e pela riqueza que ganhamos ao longo dos anos, sussurrou Cersei com Naruto zombando. E você não fez nada para mostrar a eles o contrário. A morte de Jon Arryn. A tentativa de assassinato de Bran Stark. O assassinato do rei Robert para esconder sua infidelidade com seu irmão gêmeo. A tentativa de golpe contra Ned Stark quando Robert o fez regente após sua morte. Posso continuar se você quiser, ofereceu Naruto com Cersei olhando para ele com todo o seu ódio. Eu sou a rainha. Ninguém mais. Ninguém mais pode ser a rainha dos 7 reinos. Não terei minha posição tirada de mim. Não terei alguém como você, Ned Stark, os Baratheons, os Tyrells, ou qualquer outra pessoa tomando o que é meu. Eu sou a rainha. A rainha. Você sabe o que isso significa, sua aberração de 3 olhos. Eu sou a única governante verdadeira deste mundo e farei com que você e todos os seus seguidores se curvem a mim em submissão antes que meu tempo neste mundo acabe. Exclamou Cersei com a loucura digna do falecido rei louco brilhando em seus olhos. Difícil fazer isso numa cela como essa, comentou Naruto enquanto Cersei sorria para ele. Você ficaria surpreso com o que eu posso fazer. Talvez se você tivesse ficado do lado da casa Lannister, eu poderia ter lhe mostrado o que me torna um prêmio que vale a pena ter.
Eu ainda posso, se você estiver interessado, respondeu Cersei com a loucura misturada com a luxúria. Obrigado, mas acho que vou recusar a oferta. Eu não tocaria em você nem por todo o ouro dos 7 reinos, disse Naruto antes de começar a se afastar. Não me vire as costas. Eu sou a rainha. Eu sou sua melhor. Você me obedecerá ou sofrerá minha ira, exclamou Cersei, mas foi ignorada por Naruto o tempo todo. Fique de olho nela e em qualquer outra pessoa que visite Cersei. Especialmente se não forem da família, disse Naruto com os guardas assentindo. Kingsland Jardins, Naruto observou Arya Stark olhando para ele enquanto estava em sua posição de luta usada por Seryu e agora por ela mesma. Ao lado, Seryu observava com orgulho. A sessão de hoje com a garota envolveu a única coisa com a qual muitos tinham problemas em lidar sempre que enfrentavam um oponente mais forte, rápido e muito mais habilidoso. Controlando o temperamento explosivo. Não olhe para mim desse jeito, Arya. Isso mostra aos seus inimigos como induzi-la a fazer um movimento que eles podem esperar contra-atacar antes de arrancar sua cabeça, disse Naruto, ao ver a garota mudar de posição e rosnar como um lobo para ele. Como posso manter meu temperamento sob controle quando fui atingido em quase todos os lugares possíveis por você neste treino? Incluindo minha bunda. Rebateu Arya enquanto tentava acertá-lo novamente, mas ele facilmente rebateu o golpe dela. Então o segundo, o terceiro, girou e mais uma vez atingiu a garota bem na bunda para fazê-la gritar. A dor cria caráter. Além disso, esta lição é para afiar seu temperamento e mantê-lo sob controle quando provocado. Você se irrita facilmente. Seja um ataque verbal ou físico, você quer retaliar imediatamente e dane-se as consequências de suas ações. Você precisa pensar sobre quando atacar, como atacar e em seus termos. Ao deixar seu temperamento levar a melhor sobre você quando provocado, você se move nos termos definidos pelo inimigo e, portanto, permite que você seja derrotado antes mesmo de fazer seu movimento. Repreendeu Seryu da lateral do campo e viu a garota rosnar mais alto, mas impediu que sua mão atacasse. Então a garota pode aprender. Ótimo, pensou Naruto com um sorriso e fez um gesto de venha me pegar. Arya fez isso, mas seus ataques eram menos movidos pelo temperamento, e estava claro que ela estava mais focada em acertá-lo com um pouco mais de sutileza. Na maior parte do tempo, a garota estava mantendo seu temperamento sob controle, mas conforme o combate progredia com a espada de Arya vs a de madeira de Naruto, que ele havia crescido brotando do chão bem na frente dela, o temperamento da garota começou a dominar seu autocontrole. Eventualmente, Naruto havia arrancado a espada de Arya de sua mão, então acertou seu ombro, perna e finalmente a esfaqueou no estômago para fazer o jovem Stark cair. Nesse ritmo, eu nunca vou derrotar você, exclamou Arya frustrada enquanto Naruto sorria. Não se trata de me derrotar em uma luta, jovem loba. Trata-se de derrotar outros que não eu. Em todas as minhas lutas e no tempo treinando meus outros alunos, nenhum deles jamais me superou. Eles continuaram tentando e tentando, mas nunca fui derrotado. Tenho muitos anos de experiência em meu currículo para ser derrotado por você ou qualquer outra pessoa aqui, disse Naruto com ar ainda carrancuda para ele, mas diminuiu um pouco. Então ninguém te derrotou? Sorbarrista? Seryu, perguntou Arya com Naruto soltando uma risada. Nenhuma vez. E verdade seja dita, eu os acertei com muito mais força em nossos treinos do que em você, respondeu Naruto com diversão na voz. E como está minha filha? Perguntou Ned antes de aparecer e ver sua filha mais nova treinando para lutar mais uma vez. Progredindo bem. Um novo conjunto de hematomas para sobrepor os antigos. Onde está Sansa? Perguntou Naruto curiosamente, já que ele não via a jovem garota Stark há algum tempo. Ela está atualmente se unindo a Lady Margaery e Lady Olenna em outro lugar com Brienne de Tarth cuidando delas. Há pouca coisa que interesse a minha filha mais velha ultimamente em Porto Real, respondeu Ned com tristeza na voz. Bem, com alguma sorte, Lady Olenna pode ajudar a melhorar o humor de Sansa. Desde que ela descobriu a verdade sobre a ascendência de Joffrey e viu sua natureza cruel, as coisas têm sido uma verdadeira revelação para ela.
Embora o quanto seja desconhecido, disse Naruto, já que a garota passou seus dias sendo um pouco reclusa e o tempo que não era gasto na corte era gasto na Torre da Mão com sua família. Ela também não tem muitos amigos aqui. Amigas, quero dizer. Lady Marjorie e ela vão se dar bem, comentou Arya, já que ela conheceu as três mulheres mencionadas na mesma época que sua irmã. Marjorie era legal, mas lembrava Arya de Sansa, exceto que a mulher claramente tinha uma mente afiada para combinar com sua beleza. Arya também sabia que Marjorie sabia disso também. Olenna Tyrell era do mesmo jeito que Marjorie. A mulher era velha como a velha ama, mas com a língua afiada e a mente que Marjorie claramente herdou dela. Uma mulher que conseguia ver uma pessoa como ela era antes mesmo de ter uma conversa com ela e agia de acordo. Estava claro para Arya que se você desafiasse essa mulher, ela usaria todos os recursos à sua disposição para garantir que você estivesse morto ou desejasse aos sete que você fosse quando tudo acabasse. Apesar disso, Arya respeitava Olenna por ser uma mulher tão forte para sua idade e dizer às pessoas o que ela pensa em vez do que elas querem. Brienne de Tarth era sem dúvida sua mulher favorita entre as três. Ela era muito forte fisicamente e sabia lutar. Brienne claramente sabia como empunhar uma espada e poderia dominar qualquer homem ao redor em uma luta. Talvez até mesmo o cão de caça se os dois entrassem em conflito. Arya perguntou a Brienne como ela convenceu seu pai a deixá-la lutar. Brienne contou à garota loba sobre como ela batia nos garotos snobs, que sonhavam em ser cavaleiros e não a consideravam uma bela donzela entre outros que fizeram o truque. Seu pai disse que se sua filha fosse sair e bater em garotos, ela iria muito bem aprender a fazer isso corretamente em vez de lutar como um ogro brigão. Brienne era uma daquelas mulheres guerreiras fortes que Arya podia admirar e desejava ser quando crescesse. Como as mulheres da casa Mormon. Os homens não eram moles, mas as mulheres da casa não agiam como as donzelas de outras casas onde os homens faziam todo o trabalho, e os homens faziam todo o trabalho duro. Como Brienne de Tarth, as mulheres da casa Mormon faziam seu próprio peso, e se você cruzasse era melhor ter um exército enorme sob seu comando porque elas eram conhecidas por lutar contra apenas esse número de homens em uma batalha. Um Mormon, seja homem ou mulher, valia por 10 homens de qualquer outro lugar nos 7 reinos. Ou pelo menos era o que as pessoas diziam sobre eles. Talvez algum tempo Nurite faça bem a Sansa depois disso. Falarei com Lady Olenna em um futuro próximo para ver se é possível, comentou Ned, sabendo que Sansa poderia ganhar um pouco de coragem necessária sob a mão sábia e orientadora que era própria. Rainha dos Espinhos. Eu concordo. Será bom para Sansa, disse Naruto enquanto bloqueava habilmente um ataque furtivo feito por Arya sem nem olhar e continuava bloqueando cada novo ataque, apesar das tentativas da garota de acertá-lo. Na verdade, foi meio engraçado. Essos fora dos muros de Yunkai, os segundos filhos, questionou Daenerys enquanto Jorah assentiu. Sim, Khaleesi. Os segundos filhos são um exército mercenário composto por aproximadamente 2.000 homens bem armados, mais seus cavalos. Eles têm um acordo comercial permanente com Yunkai para defendê-los por uma grande quantia de ouro e o uso de sua grande seleção de escravos dentro de seus muros sempre que estiverem por perto para defendê-lo. O exército mercenário consiste principalmente de assassinos, vendedores de palavras e bastardos, todos com o desejo de derramar sangue pelo maior lance. Neste caso, Yunkai é o maior lance, respondeu Jorah com Daenerys franzindo a testa. Marque uma reunião com o líder. Quero falar com ele para ver se ele consideraria lutar por mim, ordenou Daenerys, sabendo que tais homens poderiam ser comprados se o preço fosse maior que o do inimigo. Mero de bravos. O bastardo do Titã, comentou Jorah. O que ele é mais? Um titã? Ou um bastardo? Perguntou Daenerys com Jorah dando de ombros. Difícil dizer, Khaleesi. Um pouco dos dois, eu apostaria, disse Jorah. Mesmo assim, organize o encontro. Quero ver meu inimigo cara a cara antes que ele seja oficialmente meu inimigo, ordenou Daenerys com Jorah assentindo. Você realmente acha que o líder dos segundos filhos vai querer falar com você, minha senhora? Perguntou Missandei curiosamente. Se os segundos filhos forem tão infames quanto Jorah acabou de me dizer, eles serão. Afinal,
Um líder como o bastardo do Titã não pode se dar ao luxo de perder para uma garotinha. Especialmente se ele estiver recebendo uma grande quantia de ouro dos sábios mestres de Yunkai, disse Daenerys com Missandei assentindo. E se o líder dos segundos filhos tentar alguma coisa? Perguntou Naruto curiosamente, já que ele tinha a sensação de que esse idiota faria isso. Deixo a decisão sobre como lidar com o líder para você, respondeu Daenerys enquanto sentia o sorriso no rosto de Naruto. Se ao menos ele mostrasse isso por trás da máscara. Parte dela pensou que ele poderia estar desfigurado ou deformado por trás disso, então ela não ousou perguntar se ele poderia revelar seu rosto. Mas então ela pensou que talvez ele fosse bonito por baixo disso e não quisesse um exército de mulheres e prostitutas o perseguindo a cada passo. Ela pensou em perguntar a Jorah se alguém tinha visto seu rosto, mas Daenerys tinha certeza de que a resposta era não, ou tinha ouvido apenas rumores infundados daqueles que o fizeram. Ainda assim, uma mulher como ela poderia sonhar. Esses dias depois, Naruto sentiu o líder dos segundos filhos chegando ao acampamento antes que os guardas mandassem uma mensagem e relatassem um total de 3 membros do exército mercenário agora indo em direção à tenda. Ficou claro para Naruto que o líder, Mero, que era chamado de bastardo de Tiziano, trouxe 2 de seus oficiais mais confiáveis com ele. Sem dúvida para ter uma ideia do lugar e provavelmente intimidar Daenerys com a demonstração de poder. Aqueles tolos não sabiam o que era o verdadeiro poder e provavelmente se mijariam se soubessem. Idiotas! Essa é a mãe dos dragões? Juro que já transei com você em um bar uma vez, comentou Mero assim que entrou na tenda e Jorah fez as apresentações. Fale assim de novo e você nunca mais vai transar com outra mulher num bar pelo resto da sua vida, comentou Naruto com Mero e seus capitães Prendal Naguez e Dario Nahariz olhando para ele. E um bobo da corte também está aqui. Você dança por aí para a diversão da sua rainha? Como um macaquinho para fazer as pessoas rirem e implorarem por dinheiro. Eu lhe daria um pouco do meu, mas não deixo nada que não seja uma mulher chupar meu pau depois que eu pago a eles, comentou Prendal com seus colegas capitães rindo. Apenas para se ver forçado a ficar de joelhos quando uma corrente de chakra de Naruto o apunhalou no joelho e se enrolou firmemente em volta do membro. Considerando que você é alguém de joelhos, acho que você sabe mais sobre chupar o pau de um homem do que eu, comentou Naruto friamente e apreciou o grito de dor que o homem soltou da corrente de chakra que apertava a perna com tanta força que os outros quase conseguiam sentir a dor do homem. Bastardo! Exclamou Prendal antes que outra corrente saísse de Naruto e estivesse a alguns centímetros de seu rosto, pairando ali como uma serpente pronta para atacar. Diz um dos 3 verdadeiros bastardos na sala, disse Naruto sem se mover de seu assento acolchoado. Seu servo não tem o direito de atacar um dos meus homens, disse Mero, sabendo que não poderia sacar sua espada, pois sabia que não seria sensato, já que estavam cercados por todos os lados no momento. Ele não é meu servo. E você estava me insultando no exato momento em que falou comigo com tanto desrespeito. Estou no meu direito de ordenar suas mortes aqui e agora antes de alimentar meus dragões com seus corpos. Uma vez que eles tenham sido devidamente cozidos, respondeu Daenerys com Mero estreitando os olhos para ela e Naruto. Solte-o! Ordenou Mero enquanto Naruto retraía sua corrente de chakra apontada para a cabeça do idiota, mas mantinha a outra enrolada na perna. É tudo que você vai conseguir de mim. Pense nisso como um meio de evitar que você diga ou faça algo estúpido na presença da mãe dos dragões. Toda vez que você for desrespeitoso com Daenerys, eu vou apertar a perna dele. Vou apertar e apertar e apertar a perna com a corrente até que a pressão faça a perna literalmente explodir. Então tome cuidado com a língua quando estiver na presença dela, ou na minha. Naruto declarou friamente. Por quê? Eu não me importei com a dela quando ela lambeu minha virilha no bar. Caramba, ela lambeu minha bunda como se tivesse nascido para fazer isso, comentou Mero e ouviu seu companheiro capitão gritar de dor quando a corrente apertou consideravelmente. Mesmo que eu não tire o membro, ele vai sair mancando daqui, e perderá todo o sangue da perna. Se eu não destruir o membro agora, ele será inútil depois, e seu capitão será inútil para você. Não me teste, disse Naruto com raiva para Mero. Mero, por favor. Eu quero continuar andando.
implorou Prendal enquanto tentava mover as correntes o suficiente para dar à sua perna algum espaço para respirar e deixar o sangue fluir para dentro dela. Tudo bem. Você aí, escrava. Traga-me um pouco de vinho, ordenou Mero a Missandei, que não se moveu. Não temos escravos aqui, disse Daenerys, enquanto Mero não parecia impressionado. Vocês todos serão escravos depois da batalha. A menos que eu os salve. Aqui está o meu acordo para você, mãe dos dragões, tire suas roupas e venha sentar no meu colo. Se você fizer um bom trabalho em me fazer gozar quando transarmos, eu posso te dar meus segundos filhos, disse Mero com um sorriso enquanto Naruto estreitava seus 3 olhos para ele e apertava a corrente ainda mais forte em volta de Prendal a ponto de o homem ficar de joelhos chorando. Dê-me seus segundos filhos e você pode não ter sido castrado aqui mesmo pelo meu exército, rebateu Daenerys friamente. Uma mulher como você não pode nos vencer, disse Mero, enquanto Daenerys sabia que isso não era verdade. Sor Jorah, quantos homens lutam pelos segundos filhos? Perguntou Daenerys calmamente. Cerca de 2000 homens, Vossa Graça, respondeu Jorah imediatamente. E quantos homens estão sob meu comando? Perguntou Daenerys enquanto ainda olhava Mero nos olhos. Bem mais de 10.000 homens com 3 dragões e um sábio com o poder de cortar a mesma quantidade de homens com um golpe de espada, respondeu Jorah enquanto Mero zombava dele depois de Daenerys. Sou uma jovem garota. Novata nos caminhos da guerra, mas talvez um capitão experiente como você possa explicar como você propõe me derrotar. Perguntou Daenerys com Mero não parecendo nem um pouco intimidado. Uma pena. Teria facilitado as coisas se ele fosse um idiota. Por outro lado, Mero provavelmente ainda era um idiota, mas mais um cegamente arrogante que não entendia a realidade da verdade sentada bem na sua frente. Afinal, não era todo dia que um bastardo, e o capitão líder de um exército mercenário, perdia para uma mulher. Espero que o velho seja melhor com uma espada do que com uma mentira. Você tem 8.000 imaculados e seus 3 dragões não são fortes o suficiente para enfrentar tantos em batalha, respondeu Daario enquanto Daenerys parecia um tanto impressionada. Você é muito jovem para ser capitã, comentou Daenerys enquanto Daario sorria. Ele não é um capitão. Ele é um tenente, rebateu Mero enquanto olhava furiosamente para a mulher. Mesmo que seus números em relação ao meu exército estejam corretos, você deve admitir que as probabilidades estão a meu favor, respondeu Daenerys, com Mero ainda parecendo arrogante sobre o assunto. Os segundos filhos enfrentaram probabilidades piores e venceram, disse Mero confiante. Mas como se os segundos filhos tivessem enfrentado probabilidades piores e fugido. Não se iluda, Mero. Você não é mais ameaçador que seu pau, respondeu Naruto com Mero zombando dele. E como você sabe alguma coisa sobre meu pau? Questionou Mero com raiva. As moças dos bordéis em Essos conversam entre si, muito. Elas não ficaram impressionadas com você na primeira vez que você foi vê-las e não ficaram na última vez que você transou com uma delas, comentou Naruto com os punhos de Mero cerrados com raiva. Você poderia se poupar da indignidade de perder para uma mulher e lutar por mim, ofereceu Daenerys, sabendo que se Mero não concordasse, seus subordinados poderiam concordar, e ela poderia usar as tropas adicionais. Nós pegamos o ouro dos escravistas. Nós lutamos por Yunkai, disse Mero com sua mente já tomada. Eu poderia facilmente pagar você com a mesma quantidade de ouro e mais riquezas quando tudo acabar, ofereceu Daenerys e teve que se afastar quando o homem teve a ousadia de tentar cheirar seu cabelo. Naruto disparou uma corrente de chakra como um chicote e cortou profundamente o rosto de Mero. Com alguma sorte, ele infeccionaria e mataria o homem de uma forma lenta e agonizante. Já que machucar seus subordinados não impede você de ser um idiota, terei que atacá-lo para passar a mensagem, ameaçou Naruto com Mero rosnando para ele enquanto segurava sua bochecha ensanguentada. Nosso contrato é nosso vínculo. Se quebrarmos nosso vínculo, ninguém contratará os condições novamente. Seria ruim para os negócios, disse Prendal, apesar da dor que sentia com a corrente em sua perna diminuindo um pouco em seu aperto. Lute por mim e você terá castelos, terras e todo o ouro que desejar, disse Daenerys,
sabendo que a única maneira de conter a riqueza de seu inimigo neste caso era ter uma riqueza ainda maior para dar ao exército inimigo. Mostre-me sua boceta. Quero ver se vale a pena lutar por ela e possivelmente foder no futuro, respondeu Mero enquanto encarava Daenerys com luxúria nos olhos. Somente para ele, Prendal e Daario serem duramente atingidos por uma rajada repentina de vento que os atirou para fora da tenda violentamente enquanto a corrente de Prendal havia sido removida no último segundo. Já estou farto da merda deles, disse Naruto depois de usar seu jutsu de vento para expulsar os três da tenda e sair para enfrentar os três idiotas. Como esperado, os três se levantaram do chão após um esforço considerável, e se moveram para atacar Naruto na esperança de mostrar sua superioridade. O que eles levaram foi um grande chute na bunda, quando Naruto desviou de um soco, golpeou com uma cotovelada e quebrou duas costelas de Mero. Ele se moveu para Prendal, que não conseguia se mover tão rápido devido à sua perna, e quebrou a referida perna com um único golpe. Daario tentou usar suas lâminas jogando uma para distrair, e usar a outra na mão para se aproximar. Infelizmente, para Daario de qualquer maneira, a arma arremessada atravessou Naruto como se ele nem estivesse lá, e segundos depois o mercenário se viu no chão e desarmado com sua segunda faca em sua garganta. Você tem meus termos. E como você pode ver claramente, é isso que espera por você caso tente revidar. Agora saia do meu acampamento e da minha vista! Ordenou Daenerys enquanto observava a coisa toda. Naruto se afastou para deixar Daario se levantar lentamente do chão enquanto os outros dois moviam seus corpos feridos para seus cavalos. Mero estava claramente bravo por ter sido derrotado com apenas um golpe. Prendal estava tentando não gritar de dor por sua perna destruída. Daario estava realmente olhando para Daenerys e considerando sua oferta de se juntar ao que claramente seria o lado vencedor. Foda-se seus termos. Eu vou matá-lo. Talvez se você implorar por perdão quando seu exército for esmagado enquanto eu estiver te fodendo, eu possa deixar você viver como minha prostituta pessoal. Ou eu posso apenas compartilhar você com os outros. Prostituta dos dragões, exclamou Mero antes de partir com os outros dois. Você deveria tê-los matado. Sem esses três, os segundos filhos se voltariam uns contra os outros, e contra os Yunkai, se jogássemos nossas cartas corretamente, disse Naruto enquanto Daenerys observava os dois capitães e um tenente irem embora. Não. Seria melhor fazer isso quando estiverem em seu próprio acampamento, onde se sintam seguros e não possam ser machucados. Entrem furtivamente hoje à noite. Matem Mero primeiro e cortem o pau dele, do qual ele tanto gosta de se gabar, ordenou Daenerys friamente com Naruto sorrindo por baixo da máscara. Estou começando a gostar dessa mulher, pensou Naruto, divertido com o quão desagradável essa jovem futura governante poderia ser quando a situação ficava crítica em relação àqueles que a desrespeitavam. A.M.Y.A.Y. Outro capítulo super longo para meus fãs leais. Espero que tenham gostado. Estarei ocupado fazendo outras coisas na próxima semana. Não posso dizer o que, mas é super importante, então a escrita será adiada para esta semana. Desculpe. E sim, o julgamento inevitável de Cersei e Joffrey está chegando no próximo capítulo. Até a próxima. Paz.